A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E depois de começarem a sessão dessa terça-feira com estabilidade na Bolsa de Chicago, as cotações dos grãos voltaram a subir e fecharam o dia com altas expressivas entre os principais vencimentos. E o destaque na soja é o julho superando os $16 por bushel. A gente via isso acontecer no maio, mas o julho, que é agora o contrato mais negociado, também alcançou esse patamar e nessa terça-feira, véspera de relatório do USDA mensal de oferta e demanda, o contrato fechou então em $16,14 por bushel lá no mercado futuro norte-americano. Para a gente entender esse movimento e entender também o que esperar para esse novo boletim que o Departamento Americano traz amanhã, dia 12 de maio, às 13 horas, horário de Brasília, a gente vai lá para os Estados Unidos, vai para Boca Raton, na Flórida, para conversar com o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing. Aaron, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Boa tarde. Aaron, o mercado te surpreendeu hoje? Começou ali meio que no 0-0, um pouquinho mais tranquilo, depois engrenou no movimento de alta e fechou aí bem positivo com esse julho acima dos 16? Perfeito. A negociação de ontem teve chuva ao longo do final de semana, deu uma recuada. Aí Sim. Todo mundo queria saber o que vai acontecer agora. E o mercado mostrou que não quer estar vendido antes do relatório. Tá arriscando mais para estar comprado antes desse relatório de amanhã. E recuperou ganhos, né? Recuperou muito bem o mercado. Negociação forte hoje. E atenção no relatório amanhã, mas tudo indica que o mercado não está com pressa para vender, não. E por que essa já é diante de uma expectativa de números que, inclusive, eu trouxe aqui hoje a análise de um colega seu, né, um outro analista americano, falando que, de fato, esse novo boletim que chega pelo USDA da manhã não deve trazer números que aliviem essa restrição de oferta, essa relação muito apertada entre oferta e demanda. Sua análise é semelhante a essa, Aaron? Isso mesmo. Então, historicamente, o que o USDA costuma fazer? Bom, não é para ter um ajuste na oferta, pelo menos não um ajuste significativo. Talvez ajustariam alguma coisa, por exemplo, o milho safrinha no Brasil, mas eles costumam ser extremamente tímidos nisso. Então, do lado da oferta, a surpresa seria se eles ajustassem, porque não era para ter um ajuste, não costuma ter um ajuste do lado da oferta. A demanda, nós sabemos que a demanda tem sido forte, especialmente para o milho dos Estados Unidos, mas outras commodities também. Então, o ajuste que é esperado do USDA seria do lado da demanda e tudo indica que isso ou continuaria com os estoques apertados que nós estamos, ou possivelmente até intensificaria. O mercado espera uma certa intensificação desse quadro de estoques apertados no relatório de amanhã, e isso vem do lado da demanda, não da oferta. Essa é a expectativa do mercado. Então, assim, pode falar. E essa demanda não só uma demanda para exportação, mas a demanda interna está extremamente aquecida aí nesse momento, né, Aaron? Perfeito. Etanol e a demanda interna, você falou muito bem. A se dizer pelo prêmio. O prêmio nos Estados Unidos está extremamente forte. É extremamente forte. E a gente está com um negócio de contratos vendidos nos vencimentos mais próximos que estão tendo dificuldade de sair. Já tivemos inversão significativa entre o contrato de maio e julho. E agora, assim, se não corrigir isso, talvez aconteceria o mesmo com o contrato de julho e o que é contrato de safra nova, que é novembro para a soja, dezembro para o milho, por aqui. Tá. Aaron, quando a gente olha então para a safra 2020-21, é isso que a gente deve olhar. O nosso foco deve ser esse. Safrinha de milho, quais são os números que o USDA pode trazer, e estoques finais norte-americanos e, consequentemente, os estoques globais também.
Perfeito. E qualquer ajuste do lado da oferta nos Estados Unidos seria uma surpresa, porque costuma ser copiar e colar de relatórios anteriores, tanto Certo. produtividade quanto área. Então, se eles mexerem nesse número, e aí tem duas leituras. Ou é desespero de tentar estar com estoques apertados e não quer mostrar, e talvez o mercado não reaja como se esperava, né, a essa notícia. Ou então, o que explicaria esse comportamento? Então, seria uma surpresa, de um jeito ou de outro, se eles mexessem no lado da oferta dos Estados Unidos nesse relatório. Agora, Aaron, esse relatório também começa a trazer os primeiros números da safra 2021-22. E o mercado, já é sabido pelo mercado que a gente tem um crescimento de área estimado pelo USDA bem abaixo daquilo que o mercado esperava. Para a soja, uma área aproximadamente 5% maior em relação à safra anterior. Quando a gente fala de milho, um crescimento que não chega a 1%. Tradicionalmente também o USDA não altera os números de área em relação àqueles que foram divulgados em março, né? Perfeito, acertou. Uhum. E quando a gente fala de produção, produtividade, estoques, a gente deve ter só uma primeira impressão. Mas essa primeira impressão, esses primeiros números eles têm força para mexer substancialmente com o mercado? Com certeza. E eu acho que toda essa a baixa de ontem, a alta de hoje, é muita volatilidade entrando para esse mercado, tem muita incerteza, os prêmios continuam fortes, então, assim, grande chance de ter uma grande movimentação no relatório de amanhã. Não necessariamente por ser um relatório historicamente crítico, mas só porque nós estamos no quadro que nós estamos. E, inclusive, em maio nós temos limites ampliados, então os limites, as movimentações podem ser até maiores do que nós temos visto em dias que nós tivemos pregão de alta e que ficou travada em alta, né? Tá. Pode ser até maior. Certo. Ou seja, apesar de serem primeiras projeções, a gente tem que estar atento e aí a gente vai ver esse número se mexendo aí ao longo dos meses. Aaron, quando a gente fala de safra americana, não tem como a gente não falar sobre a questão climática, porque estamos em pleno mercado climático. Qual é o cenário para as lavouras norte-americanas neste momento? O plantio caminha muito bem, né? Tanto para soja quanto para milho. Perfeito. Plantio acima do ritmo de 5 anos. Sim. Então, assim, o que está bom, o que está ruim? Está plantado bem, está plantado cedo. Em sua grande maioria, está plantado com umidade adequada. Tem poucas regiões que estão plantado que, assim, está arriscado o plantio de tão seco. E nas áreas que já tem tempo e umidade para o plantio, até agora o stand, né, tá ok a lavoura, o que está saindo do chão tá bem. Certo. Então isso seria o otimismo. As preocupações ou as alertas no lado oeste do cinturão do milho e noroeste tem preocupação de seca, é mais irregular do que generalizado, mas tem regiões que está muito seco. Essa é uma preocupação, então essas regiões vai ampliar essa área de seca ou as áreas que estão tendo chuva é o suficiente, mas não está sobrando. Certo. E um pouco mais ao norte, e na parte central e um pouco mais ao leste, na região norte, tem risco de geada. Ainda não falei com ninguém que teve prejuízo por geada, mas as temperaturas estão quase muito baixas, tem água empoçada em algumas regiões e está com risco de congelar à noite, então é uma alerta. Agora, qual a dimensão desse prejuízo? Bom, em primeiro lugar, foi plantado cedo, então daria tempo de replantar. E em segundo lugar, é uma porcentagem relativamente pequena da lavoura. Então, não está... São assim, é para prestar atenção, mas não tem uma preocupação ainda. Claro. E nos mapas, abrindo aqui inclusive a tela do NOAA, enquanto a gente está conversando, eu vejo que para os próximos dias, para as próximas semanas, a gente tem uma tendência de fato de elevação das temperaturas. As chuvas só que ficam ainda um pouco restritas ali na região oeste, né, Aaron?
Perfeito. Os produtores que plantaram, então com risco de geada, sabiam muito bem do risco que estavam correndo e era um risco calculado. Bom, a previsão de temperatura fala que não vai congelar, mas vai chegar próximo ali dos 0 graus. Então vamos plantar. E até agora não tem tido prejuízo. Mas é aquela coisa, né? Se a noite esfriar um pouco demais ou durar um pouquinho mais do que esperado, pode ter um replantio sim. Aaron, havia muita preocupação com a germinação, pelo jeito está tudo caminhando bem. Mesmo assim, mesmo com esses apenas sinais de alerta que a gente vê, né, não grandes preocupações ou sinalizações de perda de potencial dessas lavouras, a volatilidade tende a continuar aí nos próximos meses ou nas próximas semanas para o mercado em Chicago, porque a gente tem justamente essa restrição de oferta muito presente no mercado e esse pouco espaço que a gente tem, ou quase nenhum, para perdas na safra americana? Você falou muito bem, a volatilidade deve permanecer. Assim, uma queda grande ontem e uma recuperação grande hoje, esse é o quadro. A volatilidade é quase certa daqui para frente, enquanto a gente está com esses riscos climáticos. O que vai ser um pouco mais difícil de saber é a tendência. Mas é muito raro passar uma estação inteira de produção de grãos em um país como os Estados Unidos ou até mesmo o Brasil, sem ter algum risco climático. Então, o fato só tem alertas hoje, não tem uma situação real de prejuízo. Mas tem muito chão pela frente antes da safra estar formado por aqui. E, que nem você falou, estoques apertados, qualquer susto a gente tira pela negociação de ontem. Choveu no fim de semana, queda brusca. Imagina se tem uma semana, 10 dias de estiagem ou uma geada que afeta uma área significativa. Então, assim, volatilidade está quase certa esse ano. Aaron, quando a gente olha tanto para o mercado da soja, e também para o mercado do milho, nós ainda observamos uma diferença considerável entre os vencimentos mais próximos, os meses mais presentes, e os vencimentos do segundo semestre. Hoje, no fechamento da soja, a gente teve o julho com $16,14, o setembro $14,72. No milho, foram 7,22 para o julho, 6,35 para o milho. A tendência é de que, de fato, esses vencimentos mais distantes vão aí nessa trajetória de alta e se aproximem mais desses vencimentos mais próximos, desse mercado spot que a gente está vendo aí para o julho mais alto, ou a tendência de que haja um distanciamento, ou justamente essa relação apertada de oferta e demanda faz com que haja uma aproximação dos vencimentos mais distantes com o mercado spot? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que falando do mercado spot, o premium para a safra norte-americana está forte, mas digamos que ele está 10 centavos de bushel acima do prêmio histórico, 10 pontos acima, talvez 15 em algumas regiões. Isso é para a safra norte-americana. Ou seja, tem um pouco de preocupação de ter grãos suficientes na safra, mas é pouca coisa. Agora, o prêmio, dependendo da região, o prêmio está 50, 60 pontos acima do que costuma estar nesse período do ano para a safra que foi colhida ano passado. Ou seja, existe de fato uma escassez e um anseio por conseguir os grãos aqui nos Estados Unidos hoje. Quem tem soja, milho disponível hoje, está tendo um prêmio muito forte. E a tendência, no caso, é que os contratos com vencimentos mais próximos, que negociam a safra do ano passado, continuem acima da próxima safra, até o ponto de tranquilizar os mercados. Mas dificilmente isso vai voltar para a safra valer mais do que o julho. Mas uma recuada nisso, conforme tem um andamento bom da safra e o mercado fica mais tranquilizado, é possível, mas voltar para fechar essa lacuna completamente, eu acho pouco provável. Certo. E, Aaron, o que eu observo também é que as análises ainda apontam a disputa por área nos Estados Unidos
entre soja e milho. Eu e você, a gente conversou, inclusive, essa semana sobre isso, né? Sobre a relação, quando a gente faz a relação entre o contrato novembro da soja e o contrato dezembro do milho, o que ele indica para o produtor? Há tempo ainda dessa disputa por área acontecer? O produtor poderia mudar os seus planos neste momento? Lembrando que temos 67% do milho plantado, 42% quando a gente fala de soja. Tem espaço e tempo para briga por área ainda e isso pode também continuar impactando no mercado? É uma excelente pergunta. Tipicamente, a essa altura do ano, se tem poucas pessoas mudando de ideia sobre o que plantar. Sim. Mas eu falei com, acho que 2 clientes entre o final da semana passada e hoje, que tem feito justamente isso. Um optou pelo milho e um ampliou a área de soja. Então, vamos ver no quadro geral o que acontece. O que nós temos visto muito é que a maior parte deles está com custo bastante baixo para esse ano. Então, com base no potencial de produtividade de cada fazenda, eles estão plantando aquilo que dá a maior chance de receita, dependendo do potencial de produtividade ou para o milho ou para a soja. Mas ainda é possível ter essas trocas de área até certo ponto. O fenômeno, falando de preços, que eu acho mais interessante é o seguinte: se olhar para a movimentação de preço, o milho, o quadro fundamentalista da soja a nível mundial está mais apertado, não no Brasil hoje, eu sei que no Brasil hoje é outra situação, mas a nível mundial está mais apertado para a soja do que para o milho. Mas a disparada que a gente tem visto muito é em função do milho. Então, a grande pergunta é, nós estamos vendo uma demanda por milho que está causando isso, ou tem outro fenômeno que a gente tem falado, que é muito dinheiro especulativo, não necessariamente os fundos de especulação tradicionais, mas virou moda comprar milho no papel aqui nos Estados Unidos, porque é um mercado que tem um desempenho fantástico recentemente. Então, até que ponto que isso é uma coisa especulativa e até que ponto que isso é uma coisa fundamentalista, né? Sim. Tem a escassez de fato, mas será que isso não está um pouco exagerado para o milho? E os estoques do trigo não estão tão apertados por aqui, mas a esses preços justifica usar o trigo para ração em vez do milho. Então, por isso que o milho tem tido saltos grandes por aqui. Certo. Ou seja, a gente ainda pode ver, diante de um cenário completamente atípico, né, um déficit de oferta que a gente não via há anos, ou acho que jamais visto, né, quando a gente fala tanto de soja quanto de milho, e isso acaba estimulando, né, o preço alto tem essa função justamente, né, de estimular a oferta, de estimular a produção, e de outro lado, racionar a demanda, né? Exatamente, exatamente. Aaron, quando nós a gente... temos... Pois não, por favor. Desculpa, só... Imagina, por favor. O que nós temos visto, por exemplo, compras dos Estados Unidos de milho, nós temos visto eles cancelando pedidos para entrega, digamos, da safra passada e transferindo para compras da próxima safra. Ou seja, a preocupação maior agora é garantir que tem abastecimento para depois da safra norte-americana. E estão, inclusive, cancelando alguns pedidos para esse ano safra. Pressupõe-se que esse milho vai ser comprado do Brasil quando chegar a safrinha brasileira. Mas temos visto esse ajuste na demanda justamente em função dessa discrepância de preços que você mencionou. Então já está acontecendo essa correção da demanda em função dos preços invertidos. Aaron, enquanto a gente está conversando sobre a oferta, o que esperar da safra americana, já a gente começa a ter as primeiras projeções para a safra do Brasil, como tem se comportado a demanda na sua análise? A China se mostrava um pouco mais ausente do mercado, desde a última semana voltou bastante agressiva, principalmente para o milho, já comprou bastante milho da safra nova, cancelou algumas compras da safra velha, aproveitando justamente essa diferença de preços. Como é que fica essa demanda na sua análise? Qual que deve ser o comportamento que a gente vai observar nesses próximos períodos? A demanda interna dos Estados Unidos segue firme nesses preços, e o que é muito interessante, né? Esses preços não têm parado a demanda. A demanda por exportação também segue firme. Pessoalmente, eu acho que você falou muito bem,
o mundo precisa de mais grãos e até que o mundo está tranquilizado, que a gente vai ter uma expansão de oferta, preços atrativos devem ficar assim, a gente deve continuar com preços atrativos. Agora, isso não quer dizer necessariamente que o preço tem que subir mais, tem que ser alto o suficiente para justificar expansão diária, né? Então, assim, a gente está em níveis muito altos, não quer dizer necessariamente que tem que subir mais. Eu imagino que nesses patamares, eu imagino que o primeiro ajuste, o relatório de junho do USA deve trazer uma ampliação diária nos Estados Unidos. Deve acontecer porque todo mundo está plantando o que dá nesses preços. E eu imagino que deve se projetar uma ampliação significativa diária para o Brasil com esses preços. E nesse cenário, as expectativas sobre oferta já mudam. Mesmo que o cenário de oferta não mude completamente, as expectativas mudam e aí começa a se ter um ajuste da oferta e demanda, né? Onde que está o lado de baixo desse mercado, que até agora tem sido praticamente só para cima, né? A gente só está em ascensão. Então, qual que é o piso de fato desse mercado? Ninguém sabe, né? Não foi testado ainda um piso muito sólido, só mercado em ascensão até agora. E Aaron, como você avalia aí dos Estados Unidos o papel da oferta brasileira, tanto de soja e de milho, no andamento desse mercado a partir de agora? Temos ainda cerca de 30% da safra brasileira 2021 para ser comercializada. Os nossos prêmios aqui no Brasil estão negativos e a gente tem espaço aí para ter uma competitividade interessante ainda frente à soja americana, não? Primeiro que eu não ficaria surpreso se o Brasil não vai ter que suprir os Estados Unidos de soja esse verão. Já começou um pouco, mas em nível maior, né? Que está apertado os estoques por aqui. E, em segundo lugar, o único país, na minha opinião, que possui a capacidade para o futuro próximo, para os anos próximos, para suprir esse crescimento, o Brasil é o país que está melhor posicionado. Então, expansão agrícola, soja e milho no Brasil e pecuária também, vai ser o caminho, né? O mundo vai depender dessa expansão, na minha opinião. É o país mais bem posicionado para isso. Agora, tudo isso são ajustes de mercado, ajustes de expectativa. Os Estados Unidos vai produzir o que dá, vai continuar crescendo produtividade, mas não possui a capacidade de crescimento, tanto de área quanto de produtividade, que o Brasil tem. O Brasil tem um potencial ímpar, né, nesse aspecto e vai ser crucial. Certo. E a gente tem esse sentimento do produtor brasileiro de que ele está ali refazendo as suas estratégias, né, diante dos preços recordes que nós temos registrado aqui também, diante de uma demanda que, apesar de alguns sobressaltos internamente, também é bastante positiva, e o produtor está, de fato, refazendo as suas estratégias e os seus planejamentos de comercialização também da safra 21-22, porque encontra um cenário que ainda pode trazer para ele boas oportunidades, né, Aaron? Perfeito. E o cuidado em um mercado como esse, eu falo isso para o produtor nos Estados Unidos, para o produtor brasileiro, é que em algum momento o preço esfria porque as expectativas sobre oferta e demanda mudam, mas geralmente demora para cair o preço dos insumos. Então tem que tomar muito cuidado com os compromissos de venda e de compra, para não ficar preso com preços extremamente altos, mas um pouquinho mais baixos, e insumos caros, e não dá para fechar a conta. Então, é um mercado para se tomar muito cuidado nesse meio, tanto do lado de custo quanto do lado de receita, e é um mercado até às vezes que dá uma certa ansiedade, porque são preços que você nunca viu antes, é conta que não está acostumado a ver, e pode até trazer uma ansiedade, mas assim, precisa da produção agropecuária do Brasil, o produtor brasileiro tem que conseguir dar o giro, tem que tomar cuidado, não é hora de pânico nem de euforia, é hora de estar centrado, cauteloso, cuidando do negócio, fazendo assim direitinho, né? Trabalho redondinho de casa e cuidando do negócio.
É palavra de ordem, né? Exatamente. Aaron, e ao lado de todos esses fundamentos que a gente comentou, a gente ainda tem uma participação enorme dos fundos de investimento e um enorme fluxo de dinheiro que continua fluindo para as commodities, né? Pessoalmente, eu acho que esse é o fator. O quadro fundamentalista apertado, até que a gente não produzir cada vez mais, está com a gente. Mas esse preço, o fator mais baixista, na minha concepção, é algo que assuste estes fundos e a gente pode ter uma queda significativa no preço só por liquidação de especuladores. E isso até mais preocupante para o milho do que para a soja, no caso dos Estados Unidos, que os fundos estão mais bem comprados e o milho no Brasil está mais escasso relativamente do que o milho nos Estados Unidos. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses mercados. Alguma hora, e pode ser uma coisa completamente que parece até injusto, mas uma coisa completamente desconecta, que atrai grandes investidores para outro local e tira eles das commodities e esses preços caem. Quando a gente fala de muito bem comprado, a gente está falando de posições recordes no milho, né? É uma coisa que também o mercado nunca viu. É um momento histórico para os preços dos alimentos, para o mercado de alimentos de uma forma geral, né? Sim, a posição comprada dos fundos de especuladores é maior do que jamais esteve e, em cima disso, tem pequenos investidores que estão especulando no mercado de milho, a maioria deles comprado, que nem aparecem nesses relatórios. Então, na minha concepção, esse é o fator baixista de maior peso. O que for necessário para assustar essas pessoas, para elas quererem vender essas posições compradas do milho. E se o milho cai, a tendência é que a soja caia, o trigo cai. Então, esse é o fenômeno baixista que mais assusta. Mas precisaria vir uma notícia forte o suficiente para provocar esse movimento. Sim, ou, por exemplo, sazonalidade, né? Se chega um certo período do ano que você sabe que a safra norte-americana está feita, então não tem mais aquela empolgação que o preço vai subir para sempre e dá uma esfriada, aí entra na tendência de baixa, que nem a gente tem visto quase uma euforia de compra, é possível ter isso na venda também. E eles exageram tendências e é frustrante tudo isso. Então, assim, é cuidar, né? Não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer, mas é tomar cuidado com isso, né? Sem dúvida. Aaron, olha só, eu te agradeço muito pela companhia nessa tarde de terça-feira, véspera de relatório do USDA. Sempre bom ter você conosco, ter a sua perspectiva vinda direto de Boca Raton aí nos Estados Unidos. Muito obrigada mais uma vez. Desejo uma boa terça-feira, um restinho de terça-feira para você. Bom trabalho e já te espero aqui para as próximas. Tá ótimo. Um abraço. Obrigada, um abraço, Aaron. Até mais. Aaron Edwards, consultor de mercado da Roadcheck Marketing, falando conosco ao Notícias Agrícolas com exclusividade. O Aaron traz alguns pontos importantes, principalmente quando a gente olha para a questão climática nos Estados Unidos. Nós temos aí uma seca que ainda persiste lá no oeste, uma possibilidade de geadas no norte e na parte mais ao leste dos Estados Unidos, nessas regiões do Corn Belt. Mas, como disse o Aaron, é apenas um sinal de alerta para a safra. Não há problemas e prejuízos nem nada disso. Nós temos um plantio que avança muito forte, acima da média dos 5 anos, tanto para a soja quanto para o milho. Na soja é o plantio mais rápido de todos os tempos. Nós já temos, então, reforçando esse número, 42% da área de soja semeada, 67% da área de milho já semeada. E isso parte do relatório que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe ontem, no seu relatório semanal de acompanhamento de safras. Então, nós temos, de fato, uma safra que caminha regularmente, né? Tem sinais de alerta, mas nenhum grande problema que, neste momento, possa ser identificado já como justificativa para uma perda de potencial dessas lavouras. A gente está acompanhando. Para o relatório de amanhã, pontos de atenção, safrinha de milho no Brasil, ou a produção total de milho no Brasil, né? Eles não vão trazer separados, vão trazer tudo junto. Poderia haver um corte, mas não um corte tão agressivo quanto se espera. O Aaron pontuou isso, o uso é conservador e lento nesses ajustes para baixos, principalmente de produção de outros países. E os estoques, obviamente, os estoques tanto norte-americanos quanto globais, tanto de soja quanto de milho, finais para soja, para milho e soja nos Estados Unidos e no mundo. Então, estoques finais para a safra 2021. Para a safra 21-22,
Claro que a gente tem que acompanhar, mas o Aaron acha que a gente vai ter produção e produtividade dentro de uma média de projeções ali, porque é uma primeira estimativa para essa nova temporada, e a área deverá vir igual aos números que foram divulgados em março, 31 de março, no relatório do Prospective Plantings, que, lembrando, esses números serão revisados no final de junho. Aí sim a gente deve ter um reajuste dessa área. Enquanto isso, a gente continua acompanhando. As expectativas detalhadas já estão disponíveis no Notícias Agrícolas, tá? Aqui no Brasil, a gente tem ainda uma situação de competitividade forte e também, como pontuou o Aaron Edwards, a gente poderia, inclusive, o Aaron falou, né? Eu não digo nada se o Brasil não vai ter que acabar suprindo parte da necessidade de oferta dos Estados Unidos, porque sabemos que lá o programa de exportação está muito avançado, tanto o comprometimento de produto quanto os embarques. As duas coisas, para soja e para milho, avançam muito forte nesse ano. A demanda está aquecida, está forte, e a competitividade da soja brasileira neste momento é muito boa. Então a gente está de olho em todas essas condições. Se você chegou agora nessa entrevista, já ela vai estar disponível na íntegra para você entender todo esse cenário que eu acabei de resumir aqui. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Bom, a soja fechou em alta. O contrato maio, que já sai da tela, $16,37 por bushel, alta de 17,5 pontos. Atenção para o contrato julho, que é o mais negociado agora e vale $16,14, uma alta de 27 pontos mais 25. O setembro, 14,72. Veja como já diminuiu a diferença entre o contrato julho e o setembro, alta de 18 pontos mais 75. No novembro, 14,31, uma alta de 17 pontos mais 25. Passamos agora para os preços do milho. O milho também fechou em campo positivo, o maio 7,59, o julho 7,22, o setembro $6,35, o dezembro 6,11, as altas variaram de 2 a 11 pontos e meio. No trigo, o mercado também fechou do lado positivo da tabela, o maio $7,59, o julho $7,41, o setembro $7,39, o dezembro $7,43. Esses são os vencimentos mais negociados e fecharam com altas entre 8,25 pontos e 17,25 pontos nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua. A gente continua te trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E nós voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!